sobre a sua eficácia. O fato de cada ciclo de governação ter autoridade legal para a criação de novos órgãos de governação, designadamente novos ministros, que para sua plena funcionalidade necessitam de metade do tempo do mandato do governo, constitui um condicionalismo à sua eficiência. É para refletir sobre estes e outros desafios de governação com visão no desenvolvimento que o Mais Negócios convidou para esta edição o antigo Ministro de Planificação e Desenvolvimento. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Mais Negócios. Nosso convidado hoje é o Dr. Ayuba Kurenea. Dr. Ayuba, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e seja bem-vindo ao Mais Negócios. Muito obrigado. Dr. Ayuba, o país está independente desde 1975. Independente politicamente, mas ainda não alcançou aquele nível, digamos, almejado da sua independência econômica. O que é que está a falhar? Muito obrigado. Boa noite, senhores telespectadores. Eu não diria o que é que está a falhar. O país ficou independente numa altura em que a situação a nível mundial, a nível regional, era uma situação bastante complicada. Estamos a falar de uma altura de Guerra Fria, estamos a falar de divisão dos países em blocos, estamos a falar em relação à nossa situação que os nossos vizinhos, praticamente quase todos eles, eram hostis. E um país que, passado poucos anos depois da independência, entrou em guerra. Uma guerra que, numa primeira fase, não tinha rosto, não sabíamos quem é que estava a mover essa guerra. E isto não permitiu que se identificasse imediatamente e se resolvesse o problema, até que depois foi-se ver que afinal eram nossos vizinhos que estavam a incitar a guerra. Então, numa situação dessas, é extremamente complicado desenvolver o país. Apesar da euforia após a independência, euforia popular que se verificou, voluntarismo popular, dada a situação da guerra, a situação de deslocados, a situação de refugiados, o sofrimento da população, isso fez com que até algumas pessoas, claro, menos esclarecidas, pudessem desconfiar dos benefícios da independência. E isto não permitiu, logicamente, aumentar a mobilização, aquela mobilização pós a independência que todos nós estávamos envolvidos, e não era possível desenvolver o país nessa altura. Infelizmente, essa guerra, mesmo depois do Acordo de Gelado de Paz, passado algum tempo, recomeçou. Vieram depois também, para além da guerra, as calamidades naturais. E agora continuamos com a guerra no centro do país e há uma outra guerra que surge, portanto, no norte de Moçambique. Portanto, Moçambique fica independente, vive a sua independência numa situação bastante complicada, numa situação em que, portanto, a mobilização popular só não era suficiente para desenvolvermos o nosso país. Para além disso, havia problema de falta de quadros, etc, etc. Sim, mas em termos de pensamento estratégico de um país independente, aquele Moçambique que Mondlane sonhou, aquele Moçambique que Samora sonhou, a quanto é que estamos? Nós tivemos quatro presidentes desta nossa independência: Samora, Chissano, o presidente Guebuza, Nhus. Exato. E cada um desses trouxe a sua abordagem, tanto para o desenvolvimento de Moçambique. Numa primeira fase, o Samora, portanto, viu Moçambique independente e desenvolvido, daí a questão do plano, tanto década de desenvolvimento, que foi desenhado na altura, mas também desenhou-se um dos melhores planos na altura, que era o PPI, o Plano Prospectivo Indicativo. Como é que ficou esse plano?
Esse plano, Eu acho que esse é um dos planos, digamos, em termos de estratégia de um governo de longo prazo que se desenhou neste país. com certeza, com certeza. A experiência que eu tenho, tanto de planificação, poderia dizer que foi um dos melhores planos que Moçambique já teve, se não o melhor. É um plano que dividia o país de acordo com as suas potencialidades econômicas. Exato. Havia projetos concretos praticamente em cada uma das províncias ou em cada uma das regiões, centro, norte, sul. Houve também investimento, portanto, que foi feito para o desenvolvimento desses projetos. Na agricultura estamos a falar de regadios, estamos a falar de criação de parques, estamos a falar de criação de reservas florestais, etc, etc. Mas que infelizmente, dado o tempo que surgiu e a guerra que depois se instalou, não foi possível desenvolver. Estamos a falar de que momento? Que o plano prospectivo indicativo, estamos a falar antes dos anos 86, digamos assim. Ainda no tempo do presidente Samora? No tempo do presidente Samora, exatamente. Ainda no tempo Quer dizer que não houve continuidade da implementação do plano? Infelizmente, houve dificuldades? Não houve condições para a continuidade do desenvolvimento do plano. Principalmente por causa da guerra. Eu creio que a guerra civil. A guerra civil. A guerra de estabilização. Eu prefiro chamar a guerra de estabilização. Um dos fatores que realmente fez com que o plano não fosse cumprido foi a guerra. Podia me perguntar porque não se retomou depois. Exato. Essa é a pergunta que eu ia fazer. Essa é uma outra questão. Não se retomou depois porque, infelizmente, cada governo que chega, portanto, traz os seus projetos, traz os seus programas. Os níveis de financiamento, se calhar, eram mais do que aqueles que eram em 85, 86, mas não foi possível, portanto, retomar a retoma, portanto, desses planos. E também os parceiros provavelmente não confiavam muito, não acreditavam naquilo que estava planificado que fosse cumprido. Doutor Ayuba disse uma coisa agora muito interessante. Esta coisa de cada governo vem com o seu governo. Para onde é que vai levar o país? Um país sem uma estratégia, uma linha férrea única, onde todos os comboios passam pela mesma. E está definido aquilo que é o nosso destino. Nós estamos numa situação em que cada governo traz o seu plano quinquenal do governo e é para 5 anos. É quinquenal por isso mesmo. É para 5 anos. Findos, 5 anos vem um novo governo. De novo um novo plano. Para os próximos 5 anos. Isto pode levar algum país ao desenvolvimento, ao crescimento econômico, no mínimo, e depois o almejado desenvolvimento? Eu creio que o grande problema não é cada governo trazer o seu plano. Aliás, os governos devem trazer os seus planos. Mas devem seguir uma estratégia, digamos, de médio e longo prazo. Exatamente. A questão fundamental é a visão da nação moçambicana. Exato. Qual é a nossa visão? Nós temos vários programas, temos a Visão 2025, não sei em que pé está neste momento, temos os programas ou planos a nível da União Africana, temos planos a nível da SADC, temos o Mecanismo Africano de Revisão de Pares, temos a Estratégia de Desenvolvimento Nacional, a Estratégia Nacional de Desenvolvimento, Nacional de Desenvolvimento. Portanto, temos um conjunto de planos. A questão que se coloca é como é que esses planos todos se interligam e formam a visão da nação. Mas o que está por detrás desta ineficiência na implementação desses todos os planos ou na integração desses planos num plano único? É esse compromisso nacional que tem que existir. Tem que existir um compromisso nacional em que seja esse compromisso plasmado pela Assembleia da República, pelas instituições competentes, em que obriga cada governo, portanto, a trazer os aspectos particulares daquele governo, mas ter sempre em conta, seguindo aquilo que é a estratégia da nação. Tem uma ideia como é que isso se faz? Olha, isso se faz, primeiro, a Visão 2025 já trazia o embrião, digamos assim, daquilo que devia ser Moçambique.
Alguns países até põem na legislação, na lei, os ministérios que devem existir. Primeiro, aqueles ministérios básicos. Não vai, eu não creio que seja eficiente que cada governo que chegue forme o seu ministério, tenha a liberdade total de formular os seus ministérios. E porque isso, para além de estarmos a falar de custos em relação aos timbres, em relação aos nomes nas fachadas, até etc. estruturas orgânicas. Exatamente. Dos ministérios. Exato. Criar departamentos novos, criar novos chefes. Para formar um novo ministério, e o ministério começar a trabalhar, o mínimo é 1 ano. É 1 ano. Porque precisa não só mudar a estrutura interna, mudar os timbres, os carimbos, etc., mas precisa trabalhar a mente humana, os funcionários que lá estão, adaptarem-se às novas funções que eles devem desenvolver, adaptarem-se aos novos colegas que eles têm, adaptarem-se aos novos chefes que eles têm. Isso tudo leva seu tempo. E até que o Ministério comece a trabalhar. É um tempo que se gasta. É um grande desafio para um governo. É um grande desafio para o governo. Eu recordo-me, na altura, como jornalista no Jornal Notícias, tivemos que convidar o governo para fazer uma pergunta. O que é que dos recursos hídricos não tem a ver com as águas? Tendo em conta que os 2 ministérios tinham sido separados. Foi a primeira vez que afrontamos uma situação em que havia Ministério de Recursos Hídricos, de Construção e Recursos Hídricos e mais alguma coisa, e havia outro de Águas e Interiores, não sei quantos IPEST. Então ficamos, como jornalistas, a pensar, mas como dividir, onde é que vamos perceber o assunto tem a ver com água, outro tem a ver com recursos hídricos? Tivemos que chamar um membro do governo para nos explicar, para ver o quão elevado é o custo de alteração dos nomes dos ministérios, de alteração da estrutura dos ministérios. Mas esta coisa de alteração dos ministérios tem sido cíclica. Todos os novos governos parecem a fazer o mesmo. Tem suas especificidades, claro, e essas especificidades... Mas o que impõe aos novos governos a assumirem esta posição? O que faz com que os novos governos sempre pensem que devem criar os seus ministérios? Eu acho o que está por detrás disso? É a liberdade que eles têm, porque a lei não diz, não proíbe, e eles têm um programa quinquenal que devem cumprir. Portanto, estruturam o governo de acordo com o programa de governo que eles têm e de acordo com a estrutura que eles acham que vai ser portanto, empenhada para cumprir aquilo que está no programa então, de governo. Eu fui ministro, diziam na altura super-ministro, da área estratégica, de pensar o país, de sonhar o país. Está frustrado, está feliz. É este país que sonhou no seu plano estratégico de pensar Moçambique durante 10 anos. 10 anos, exatamente. Os últimos 10 anos no Ministério de Planificação e Desenvolvimento. Olhando para o país hoje, sente que planificou devidamente? Olha, em relação àquilo que estamos, antes de responder diretamente à pergunta, mas em relação àquilo que estava a colocar sobre a separação de ministérios, sim, e o tempo que isso leva para as pessoas se adaptarem, só a separação que foi feita em 2015, 16? Não, 2000, do governo do presidente Chissano, aliás, do presidente Gabuza, em 2005. A separação que foi feita entre o Ministério da Planificação, aliás, o Ministério das Finanças, e criou-se o Ministério da Planificação. Tirou-se a parte do plano das finanças para o Ministério da Planificação. A função plano existia nas finanças, mas ela nunca foi, digamos, nunca teve a sua primazia em relação às finanças. Logicamente, qualquer ministro das finanças, quando quer realizar alguma coisa, primeiro pensa se tem dinheiro ou não. Sim. O ministro da Planificação, o Ministério da Planificação, sua tarefa é dizer o que é prioritário, independentemente se há dinheiro ou não. O que é prioritário, o que nós temos que desenvolver? A estratégia de base. A estratégia de base é isso que deve ser desenvolvido. E depois, coordena com o seu colega das finanças. Nós temos que fazer isso. Mas não temos dinheiro, ok? Como é que vamos fazer para arranjar esse dinheiro? Agora, frustrado não estou. Frustrado não estou. Eu creio que durante os 10 anos,
e também não podia ser eu frustrado, porque eu fazia parte de uma equipa e essa equipa, eu creio que realizou o seu trabalho. E durante os 10 anos houve programas, houve projetos que tiveram o seu impacto e têm o seu impacto até agora. Me lembro agora dos projetos tipo 7 milhões, que visava fundamentalmente desenvolver os distritos, fazer do distrito uma placa giratória do desenvolvimento nacional. Não ser necessário que a pessoa que está no distrito, o projeto que está no distrito, saia para ser desenvolvido a nível da capital da província ou da capital do país. Seja desenvolvido lá no distrito, porque lá no distrito há dinheiro. Transformar o distrito como polo de desenvolvimento. Polo de desenvolvimento. Portanto, havia 7 milhões, havia o Fundo de Desenvolvimento Distrital, eu creio que ainda, os 7 milhões não sei se ainda existem ou não, mas foi um dos projetos que teve um grande impacto em termos, essencialmente, de circulação monetária no distrito. Houve o projeto ou o programa de zonas econômicas especiais. Zonas econômicas especiais. Econômicas especiais. Zonas econômicas especiais, nós dizíamos em Maloelane como uma zona franca, mas que depois não se desenvolveram. Quer dizer, não se desenvolveram, não. Desenvolveu-se girando portanto, aquilo que é o Parque de Maloelane, girando à volta da Mosal. Mas precisavam de outros polos. E um dos polos que foi escolhido foi Nacala. Nacala desenvolveu-se como zona econômica especial, dadas as suas especificidades, portanto, do porto, do aeroporto. Aeroporto, hoje em dia, há críticos que falam sobre o aeroporto, mas o aeroporto não era só edifício. O aeroporto era todo um programa que estava à volta do aeroporto, à volta de Nacala, à volta do porto de Nacala, que servia como placa giratória de desenvolvimento de toda a zona norte do país. Mas já agora estamos a falar do aeroporto de Nacala, que muitos criticam, chamando de elefante branco. Exatamente, o que é que estava, digamos, incorporado no projeto do aeroporto de Nacala, que não está a ser implementado neste momento? Infelizmente o projeto ficou inacabado. O projeto de Nacala era, primeiro, em termos que Nacala fosse um hub, em termos de terminais, portanto, de voos internacionais, sobretudo. O aeroporto não foi desenhado só para servir a nível nacional, foi desenhado para servir de hub, onde portanto, passageiros que estão nos países vizinhos, na Zâmbia, no Malawi, Tanzânia, teríamos companhias para ir buscar, companhias privadas desses países ou do nosso país, que pudessem ir buscar para deixar em Nacala e Nacala serem transportados para várias partes do mundo. Para o destino final, várias partes do mundo. Isto implicava necessariamente, lógico, a criação de condições propícias em Nacala, em termos de alojamento, em termos de restaurantes, em termos de estradas, em termos, portanto, de vários fatores locais de entretenimento, hospitais. Tudo isso tinha que ser feito para que realmente Nacala fosse esse hub. Esses projetos estavam integrados Esses projetos estavam integrados todos dentro daquilo que seria a Zona Econômica Especial de Nacala, que começou com a parte mais industrial, estruturada da indústria, do comércio, portanto, em Nacala. O porto entrou-se, mobilizaram-se recursos através, portanto, da JICA do Japão. O Japão investiu fortemente no porto de Nacala. E esses recursos todos foram usados. Infelizmente não se conseguiu depois, não sei se é essa expressão, mas não se avançou para as outras partes que faltavam para desenvolver aquilo que seria a Zona Econômica Especial de Nacala e essa zona desempenhar o seu papel no desenvolvimento regional. Mas existe aí uma situação, digamos, objetiva, que faz com que, digamos, esse projeto tão bonito como esse seja abandonado? Conhece pessoalmente, provavelmente já não estava no governo, mas tem uma ideia, como alguém que faz parte de quem desenhou o projeto, tem uma ideia objetiva, o que é que fez, o que é que imperou com que o projeto não avançasse?
Sinceramente, não sei. Pode ser uma questão de compreensão, de acreditar, porque para se fazer um projeto é preciso acreditar. É preciso acreditar que aquilo que vai ser feito vai resultar. Agora, se foi visto só o Nacala como o aeroporto, provavelmente isso fosse difícil de acreditar que o aeroporto de Nacala pudesse trazer todas essas mais-valias, portanto, dentro do desenvolvimento daquela região. Então, penso que é só, e aquilo que falamos, desaguamos sempre no mesmo lugar, a visão nacional. Ok. Doutor Ayuba, vamos voltar a falar sobre Nacala, porque temos que voltar a falar sobre a indústria, digamos, como recuperar a nossa indústria, olhando para as zonas econômicas especiais, olhando para Matola como um polo que já foi, digamos, o centro, digamos, da indústria nacional, olhando para os incentivos que devem ser criados para, digamos, desenvolver este país, ou criar incentivos para que a indústria, para que o empresário olhe para a indústria. Há muitos assuntos que nós podemos olhar aqui, digamos, podemos conversar, temos hoje a oportunidade de conversar consigo, um dos estrategas, eu costumo dizer que sonhou o país em termos de planificação, mas agora eu vou, digamos, sugerir-lhe um intervalo para bebermos um copo de água e até já. Muito obrigado. Vamos já a um intervalo e voltamos já. No mercado de câmbios, com referência ao dia 1 de julho de 2020, o Banco de Moçambique estabelece as taxas de câmbio médias de referência em meticais por unidade de moeda externa. O dólar americano cotado a 70,13, o rand a 4,06, o renminbi, a moeda chinesa, a 9,93, a libra esterlina a 86,81 e o euro a 78,75. No que concerne ao mercado financeiro, o Banco de Moçambique mantém as taxas de facilidades permanentes de cedência e de depósitos em 13,25% e 7,25% respectivamente, e no que diz respeito à Prime Rate, está estabelecida em 16,9%. Para os investidores no mercado de valores mobiliários, a capitalização bolsista é negativa de menos 0,1%. Para o Índice Geral de Preços ao Consumidor, o país registrou em junho de 2020 uma inflação mensal de menos 0,6%. A variação acumulada situou-se em 1,14% e a variação homóloga em 3,02%, caracterizando uma inflação média de 12 meses. Mais uma vez, boa noite, seja bem-vindo à segunda parte do Mais Negócio. Doutor Ayuba, o país definiu já há muitos anos como sua estratégia de desenvolvimento a agricultura, mas o elo que se abraça melhor para desenvolver o país é a juventude. O que é que está a faltar para fazer com que o jovem aceite e assuma o seu papel e aceite a agricultura como solução para criar emprego para si e para os outros jovens? O que é que está a faltar aqui? Obrigado. Talvez falemos primeiro, permita-me falar das duas entidades de forma diferente. Agricultura e juventude. A agricultura, nós estamos a falar que a agricultura é a base do desenvolvimento, deixa a nossa independência, que a agricultura é a base do nosso desenvolvimento, mas que até agora, quando vamos ao campo, não ficamos satisfeitos por aquilo que nós vimos. A agricultura ainda não é a base do desenvolvimento, apesar de ser o setor que mais contribui para o nosso produto interno bruto, mas está longe de contribuir com aquilo que seria de esperar e está longe de ser aquilo que se esperava que fosse. E um dos fatores, eu creio, é que durante muito tempo eu pensava que a banca estava desinteressada da agricultura. Mas fui descobrir,
porque meti num projeto de agricultura, que afinal de contas a banca não está desinteressada da agricultura. O seguro é que não está a apoiar. O seguro não está a apoiar, mas também talvez o seguro também não esteja interessado, não esteja desinteressado. É que não há projetos elegíveis. É que nós não temos, não sabemos elaborar projetos de agricultura. Falamos de incentivos, falamos de subsídios, falamos de taxas de juro, mas os projetos que são elaborados ainda não são elegíveis para a agricultura. Os incentivos são dados, sim, para irmos à agricultura, mas dar incentivo, Então, em que momento se dá Exatamente. esse incentivo? Então, a questão fundamental aqui está no homem, no ser humano, no empresário moçambicano. Exato. Que deve apostar na agricultura. Exato. Como? A forma como ele aceita esse desafio. Como ele encara. Continua a fazer agricultura dependendo da natureza, dependendo da chuva. Exato. E ninguém pode dar seguro, nem financiamento para isso. Pode ter uma extensão, sei lá, quer 10 mil hectares, é muito, 5 mil hectares. Eu tenho um meu terreno, quero fazer milho. Sim. Pergunta a ele como é que começa a fazer milho. A semente, fez estudo dos solos, tudo isso custa dinheiro. Fazer o estudo dos solos, ter a semente melhorada, definir, portanto, em que momento semear, a quantidade de água que deve regar, os técnicos que devem estar lá para poder, portanto, tomar conta do trabalho. Tudo isso custa dinheiro. Como financiar esses itens todos? O banco pode financiar. O banco quer contrapartidas. Onde é que essa pessoa vai arranjar contrapartidas para que o banco possa financiar? Esse é o primeiro aspecto. A juventude. A juventude, os jovens... Antes de irmos à juventude. Exato. Recordo-me de um presidente de comissão executiva de um banco comercial moçambicano a dizer que, já agora, foi o BCI, a dizer no passado que os empresários reclamam que nós não financiamos a agricultura. Mas nós não temos nenhum pedido de financiamento estruturado para a agricultura. E nós nunca dissemos que queríamos que os empresários nos trouxessem as suas casas para hipotecas a favor do banco para financiar a agricultura. A melhor garantia que se pode ter para um financiamento é o próprio negócio. Porque o banco não é nenhuma imobiliária. O banco quer o seu dinheiro de volta. Então, dizia ele que queríamos um projeto estruturado que nós podemos espelhar o nosso dinheiro de volta. Não, se tem, vai produzir milho, vai produzir trigo, tomate, se tem contratos para compra desses... Contratos para aquisição de matérias-primas, contratos para gestão, contrato para a entrega do produto final. Esse contrato serve de valor todo. Pode servir de garantia, portanto, Sim, o banco começa a ver que, digamos, a estrutura está toda montada, a cadeia de valor está toda estabelecida, provavelmente ganhar maior confiança no projeto, consegue ver que o seu nível de risco está mais... E trazer pessoas que sabem fazer agricultura. Eu não posso chegar, eu quero fazer milho, eu não faço a mínima ideia como se faz milho, ou que eu posso semear milho no meu quintal, mas estou a falar de milho em 5 mil hectares. Estou a falar de milho em 5 mil hectares e tudo que deve ser feito para sair milho de qualidade em 5 mil hectares. Portanto, não se pode fazer isso, olhar para o ar e lançar. Se calhar agora posso falar sobre a juventude. Sobre a juventude, exato. A juventude atual, se calhar eu também já fui assim, mas estou a falar da juventude atual. Eu tenho recebido muitos jovens que vêm falar comigo, querem ajuda em alguma experiência, querem saber de mim o que é que podem fazer isto, mais aquilo. É um prazer para mim, para eu falar com esses jovens. Mas alguns desses jovens pensam em negócios de $1 milhão, 5 milhões de dólares. Quando ele me fala assim, eu fico assustado. Porque ele não quer começar de baixo, não quer subir escadas, como todos nós subimos para chegar onde chegamos. Ele quer, num voo mágico, com vassoura ou sem vassoura, chegar nos 5 milhões numa sentada. Com vassoura era bom. Outros jovens pensam em carros de alta cilindrada. Pensam em fazer lives.
pensam em fazer outras coisas muito fora daquilo que devia ser. É necessário fazer essas coisas, lógico, mas é preciso combinar com algo que a pessoa vai fazer e agregar-lhe valor. Muitos jovens que nós temos hoje têm altos carros, não têm de dormir, não têm casa, não têm um apartamento. Mas o preço do carro que ele usou para comprar o carro, se calhar dava para fazer uma entrada numa casa. Esta definição de prioridades da juventude, a que é que se deve? Eu chamo prioridades meio distorcidas com aquilo que é a nossa natureza. Porque estamos numa sociedade de consumo e nós Exato. interpretamos mal essa sociedade de consumo. Querem se comparar, alguns jovens querem se comparar Aos Jay-Z. Exatamente, aos Jay-Z, outros querem se comparar aquilo que o pai conseguiu em 50, 60 anos, ele quer ter agora. Ele quer ter agora. Não tem paciência. É bom não ter paciência para os jovens. Mas Ser ousado. Ser ousado, mas é preciso subir as escadas necessárias para chegar lá, saber exatamente o que quer fazer. Eu tive um primo meu que tinha barco de pesca lá para a minha zona. Eu chego lá, eram 5 ou 6 barcos de pesca, cada um daqueles barcos leva mais ou menos cerca de 7 a 8 pessoas para ir à pesca. Quando eu chego lá, ele disse que quer vender. Pediam para eu arranjar emprego para ele. Arranjar emprego? Mas como? Disse, não, isso aqui dá muito trabalho, dá muito estresse. Quer dizer, ele não quer trabalhar, quer o emprego. Porque ali ele tem que trabalhar para pagar salário, tem que trabalhar para manutenção daquilo, assumir o risco. Ele não quer isso. E certeza que aquilo que ele ganhava com aqueles barcos, se ele fosse empregado de alguém, não ganhava. Ia ganhar muito menos que aquilo que ele tinha ali. Mas ele preferia ser empregado porque aquilo dá muito trabalho. Então, o trabalho, quer dizer, para a pessoa poder evoluir, tem que trabalhar mesmo, não tem como. Tem que trabalhar, tem que assumir risco, tem que estar no estresse. A nossa juventude hoje, muitos deles, não estou a dizer todos, não assumem esse risco. Se formos a Estrela Vermelha, Oeste, lá em Nampula, são mercados, perguntar àquele jovem, por que está ali só a vender, à espera que alguém venha comprar uma pilha de telefone? O que é que se passa com ele? Com tanta terra que ele podia estar a produzir, tanto espaço para feijão, trabalhar. mandioca, Exato. tudo, e vendia. E vendia. Eu não quero correr esse risco. Vender cigarro, vender telefone, eu tenho certeza que alguém há de ir comprar. Ele tem certeza que alguém iria comprar. E muitos deles são bons pedreiros, bons carpinteiros, bons serralheiros que podiam abrir suas oficinas, etc. Mas eles não fazem isso. Mas será que isso está no nosso DNA? Isso é uma questão de moçambicano, é uma questão de espírito trabalhador do moçambicano? Não o que é que está por detrás? Volto a de repetir, provavelmente a mesma pergunta. O que está por trás por esta liturgia, esta preguiça, digamos, empreendedora do jovem? Não creio que sejamos geneticamente pobres. Não somos geneticamente pobres. Agora, mas podemos ser geneticamente preguiçosos. É preciso educar essa geração, é preciso educar os jovens, é preciso pôr-lhes sob pressão para que eles possam. Sob pressão. E essa pressão, essa educação não sai só da escola, não é só da faculdade. Sai de casa, sai de casa. Muitos de nós, pais, entregamos aos nossos filhos carros, viaturas, casas, que eles nem sabem como é que apareceram essas casas, essas viaturas. Quer dizer, a lei do menor esforço, né? O pai tem, ele também vai ter. Aliás, o pai muitas vezes é que diz que o pai não quer que os meus filhos passem aquilo que eu passei. Passem aquilo que eu passei, exatamente. Mas ele, para ser aquilo que é porque passou por aquilo que passou. Então, há esse receio. Então, essa educação deve começar desde tanto Nós, os pais, então, estamos a desviar o caminho. Nossos pais também, a educação que nós damos aos nossos filhos também pode influenciar. Não estou a dizer influencia, pode influenciar para... Se estivesse aqui numa plateia de jovem, o que lhes diria? Eu lhe diria, eu tinha um professor que dizia, semente para germinar tem que apodrecer. Primeiro apodrece, depois germina. Então, eu espero que os entendidos na matéria, portanto, concordem com isso. Seja assim. Mas o jovem, ele tem que trabalhar. O jovem tem que saber o que fazer diariamente.
O que é que ele tem que fazer? O que é que ele vai fazer quando acorda? O que é que eu vou fazer para melhorar a minha vida? Não é para melhorar a vida do vizinho, a vida do irmão, não, a sua vida. Se cada um, isso é como esse vírus que temos agora. Se cada um cuidar da sua saúde, está a cuidar da saúde da comunidade, da saúde da sua família, dos outros. Então, cada um de nós, para chegar aonde chegaram esses grandes milionários, etc., etc., havendo oportunidade para tal, é acordar de manhã, tomar o seu pequeno almoço, se tiver, e pôr-se na estrada a trabalhar. Provavelmente leitura pode ajudar. Exatamente. Porque falando em milionários, há milionários que são uns grandes exemplos, olhando para o Jack Ma, que em tudo que tentou fazer para ser empregado foi reprovado. Foi reprovado. Hoje é o milionário. Mas hoje está aí. Hoje é um dos homens mais ricos do mundo. Exatamente. E acreditar em si próprio. É preciso acreditar em si próprio, não desprezar trabalhos manuais. Muitos dizem, isso aí eu estudei, não é para eu fazer isso. Então, é preciso que as pessoas realmente trabalhem, acreditem em si próprio, e definam objetivos fundamentalmente e tenham focos. Portanto, políticas, desenvolvimento estratégico da juventude não faltam. Isso temos no nosso país. Até há fundos para o desenvolvimento de jovens ou coisa assim. A questão é, antes de nós falarmos do governo, antes dos jovens pedir apoio, mesmo aos seus pais, eu digo aos meus filhos, antes de pedir apoio a mim, como pai, eu tenho que saber o que é que ele quer, o que é que ele já fez para ter apoio. O que é que ele já fez? Tem que ter o mínimo para a pessoa que vai lhe dar apoio acreditar que realmente ele está comprometido com isso que ele quer fazer. Se não tem isso, até creio que a Bíblia diz, ajuda-te a ti próprio, que Deus te ajudará. Então aí, um dos objetivos de desenvolvimento sustentável é acabar com a pobreza e a fome em todas as suas dimensões e garantir que todos os seres humanos possam realizar o seu potencial com dignidade e igualdade num ambiente saudável. Como vê Moçambique inserido nesse contexto? Olha, Moçambique vem falando disto, se calhar antes das organizações internacionais começarem a falar. Já falava de combate à pobreza, já falava de igualdade, já falava de equidade, etc., etc. Agora, neste momento, Moçambique, ou o mundo, sem citar Moçambique, está praticamente embargando naquilo que Moçambique sempre foi seu objetivo. Esse é o objetivo de Moçambique, de todos os programas de governos que passaram, e acredito que vão ser dos programas dos próximos governos. Portanto, vamos falar de combate à pobreza, vamos falar de desenvolvimento sustentável, vamos falar de equidade e de igualdade. Agora, a grande questão, eu volto a referir-me, a grande questão é essa visão. Essa visão que nós temos que ter. Essa visão que nós temos que saber que Moçambique é nosso. E nós temos que ter uma visão sobre onde é que nós queremos chegar. Para onde é que nós vamos. Qual é o caminho que nós vamos seguir. Nós já tivemos, ou temos, o nosso país foi desenhado para servir o Interland. Temos os corredores que vão à África do Sul, Zimbábue, Malawi, Zâmbia, por aí fora. A questão é como é que nós vamos refletir isso nos nossos programas para que esses corredores sejam corredores que vão para o Interland, mas também transformemos, fazermos interligações para que sejam corredores de desenvolvimento do nosso país, dentro do país, internamente. As linhas férreas todas vão para o Interland. Como é que nós vamos fazer as interligações das linhas férreas para podermos sair daqui até Cabo Delgado, Niassa, através do comboio, através de comboio rápido ou comboio lento, não interessa. O que interessa é conseguirmos sair daqui. Fico satisfeito ao ver há 2 ou 3 semanas sobre o empenho do governo na cabotagem. Nós estamos desde há quantos anos estamos a falar de cabotagem, mas aspectos burocráticos bloqueavam praticamente a situação. Eu lembro-me, no mandato em que eu estava no governo, falou-se
e fez muita coisa, mas não avançou, porque havia aspectos burocráticos que não permitiam que a cabotagem realmente pudesse... Mas esses aspectos burocráticos, dentro do mesmo governo, de um conselho de ministros que se reúne todas as terças-feiras, qual a dificuldade de desbloqueá-los? Até chega a um ponto de inviabilizar um país por questões burocráticas, de pessoas que estão reunidas todas as terças-feiras. Acredita na mudança de mentalidade de moçambicano no governo? Eu acredito que sim, eu acredito que há um trabalho que está a ser feito, há um trabalho a de ser desenvolvido para a mudança da mentalidade das pessoas, mas sobretudo o que eu acredito é em trabalho em equipa, a coordenação das equipas, o trabalho em equipa, porque se esses ministros, vice-ministros estiverem envolvidos realmente em equipa, se nós estivermos a trabalhar sob forma que o fulano vai brilhar, o outro vai não sei o quê, temos que trabalhar em equipa no governo, para que esses aspectos burocráticos, esses aspectos que travam, digamos assim, o desenvolvimento possam ser eliminados. Trabalhar em equipa e, logicamente, tem que haver coordenação aqui embaixo da equipa. Não estou a falar a nível do presidente, a nível do presidente é o Conselho de Ministros, mas estou a falar aqui embaixo, a nível dos ministros. Uma equipa coordenada. Acredita na hipótese digamos, de aperfeiçoamento, digamos, de um Conselho de Ministros tecnicista e não digamos, de confiança político? Não, eu creio que é importante que tenhamos um Conselho de Ministros de políticos também. Quer dizer, pode haver lá uma mistura, políticos e técnicos, mas o político é necessário. O político é necessário. O técnico, às vezes, é muito volátil, é muito apressado. E, às vezes, a política precisa que se tenha certeza que ali onde está-se a pisar, o terreno é firme. Então, isso é importante. Então, o Conselho de Ministros não pode ser só formado por políticos, mas também não pode ser formado só por técnicos. O que é importante é a existência de equipas técnicas que sustentam, que suportam o Conselho de Ministros, ou que suportam o ministro no seu ministério. O ministro chega no ministério, se calhar é uma área que nunca trabalhou. Ele nunca trabalhou lá, mas tem lá pessoas. Ele é o pensador estratégico, não é necessariamente o técnico. É o pensador estratégico. Ele reúne as várias sensibilidades técnicas e funde isso e veja qual é o objetivo político que se pretende atingir e pronto, aproveita portanto, todas aquelas ideias e põe todo mundo a trabalhar. A sua experiência, digamos, de ministro estratégico do país, olhando para o país hoje, como está, o que acha que, naquilo que seria a sua contribuição para o desenvolvimento deste país, faltou fazer? O que faltou fazer, aquilo que seria a minha contribuição? Aquilo que seria a minha contribuição não é tão importante, porque eu podia ser nomeado ministro, no dia seguinte ser retirado. Mas o importante, o que a equipa podia ter feito? E se fez. Eu creio que a equipa fez o que devia fazer. Logicamente, o trabalho nunca acaba. O trabalho nunca acaba. E o mais importante do que isso é a continuidade desse trabalho. Uma equipa termina, deve haver garantia que aquele trabalho que não se foi terminado tenha a sua continuidade. Isso não tem sucedido. E esse é um dos grandes problemas que nós temos no país, por falta de visão, a descontinuidade dos programas. A grande muralha da China foi feita em séculos, não foi feita num ano. Mas as várias dinastias que apareceram na China foram continuando aquilo que estava... Sabiam que é preciso fazer muralha, é preciso cercar tanto a China. Nós temos... para impedir que os nossos inimigos penetrem. Era preciso fazer. É essa estratégia, é essa visão da nação que Moçambique deve ter. E isso não é só tarefa dos políticos, é tarefa de todos nós. Moçambique sim, mas os políticos é que põem em prática. Sim, põem em prática, exatamente. Os políticos não agem. Mas se os instrumentos forem claros, a questão aqui da clareza dos instrumentos e a obrigatoriedade do cumprimento desses instrumentos. É preciso que os instrumentos sejam... Não sei de qual seria a iniciativa, quem seria a iniciativa,
se do governo, da Assembleia, da sociedade civil, dos partidos políticos, mas tem que sair de algum lugar. E a base podia ser a Visão 2025, podia ser. E a partir Acredita que a sociedade civil pode se posicionar numa situação em que desenha uma estratégia de desenvolvimento no país a longo prazo e faz com que o governo assuma, por via de iniciativa de lei perante a Assembleia da República? Eu penso que se a sociedade civil fizer isso, despida dos vários interesses que muitas vezes a sociedade civil incorpora dentro de si, despida dos vários interesses, defendendo só o interesse nacional, penso que seria possível, por que não? E a sociedade civil tem dentro de si pessoas de gabarito tanto nacional e internacional, com muita experiência, que podem fazer uma coisa dessas. Aliás, a comissão, como é que se chama? A comissão, a comissão que desenhou a Visão 2025 tinha dentro de si tanto elementos da sociedade civil. Então, há uma experiência. Mas é a iniciativa do governo. Sim, foi a iniciativa do governo. Foi a iniciativa do governo. E aí está outro problema. Será que a sociedade civil teria tempo para fazer isso? Tempo tem, eles têm feito vários estudos que são interessantes. Portanto, são estudos interessantes e podiam aproveitar aqueles mesmos que fazem aqueles estudos para desenhar essa estratégia. Nem que seja, não precisa desenhar a estratégia acabada, mas desenhar as linhas gerais, digamos assim, e isso depois interessar o governo para que possa discutir. Interessar o governo, interessar a Assembleia da República para que possa discutir e outras entidades. Doutor Ayuba, o senhor faz parte daquele layout de pessoas que o Mais Negócios gostaria de conversar muito mais vezes. Nós, muito brevemente, num outro momento, num outro contexto, voltaremos a convidá-lo para voltarmos a conversar, dependendo da circunstância, digamos, política, econômica que nós nos encontrarmos, para falarmos do nosso país, porque é isso que nos interessa, o nosso país, o desenvolvimento deste país. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e ficaremos já, digamos, na ansiedade de voltar a aceitar outra vez para uma próxima conversa. Muito obrigado. Muito boa noite. Assim terminamos a conversa com o Dr. Ayuba Coreneia, um antigo ministro de Planificação e Desenvolvimento, alguém que sonhou Moçambique, que planeou, que desenhou a estratégia do Moçambique, para avaliarmos aquilo que é, digamos, que está a acontecer hoje, daquilo que foi o sonho dele para um Moçambique. Muito obrigado, boa noite.